Graça e paz a todos, santos irmãos e PGFs. Muito bem, né, irmãos? Eu quero aqui neste momento trazer um vídeo bem rápido para vocês e mostrar algumas notícias que de fato são muito tenebrosas. Além do mais, é muito triste mesmo, sabe? Até porque nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Bom, desde já, vocês já começam aí a deixar os seus comentários aqui embaixo na descrição o que você acha disso. Afinal de contas, eu vou sair porque eu não quero ouvir eu olhando para essas coisas assim. Mas vamos lá, o que interessa é a matéria. Bom, nós sabemos que o Papa ele tem trazido muita desgracência em suas palavras e até assustado os católicos. Veja bem que nós temos aqui na palavra de Deus o capítulo e o versículo a qual se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 17, que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, ou abrogar, ou desfazer a lei, mas sim cumprir. Porque, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Agora vejamos o versículo 19, a repreensão do nosso Deus, do nosso Messias, que dá sobre esses maléficos. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Bom, veja bem que nós temos mais ainda, como diz a palavra de Deus aqui no livro de Gálatas capítulo 1, versículo 6, aonde fala: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Veja bem, o qual não é por outro, mas alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Veja bem, alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, veja bem no versículo 8 que diz: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é maldito. Bom, o que nós devemos continuar entendendo, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou, bem melhor, maldito. Porque persuado eu agora aos homens ou a Deus, né? Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Veja que ainda que um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho, este é o quê? Anátema, maldito. Certo? Temos também aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 19, que diz assim: se alguém tirar alguma palavra deste livro, da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Então, preste bem atenção. O que a Bíblia tem nos referido é que, de fato, se alguém ou um anjo do céu, ainda que desse um anjo do céu, pregue um outro evangelho, não creiais, porque este anjo é maldito. Assim também, a Bíblia diz: ai daqueles que tirar um tio ou um jota, será pesado sobre a parte da vida dele. Agora, a pergunta que não quer calar e que quero trazer a vós mercê é o seguinte, amado: é sobre justamente uma matéria muito tenebrosa, muito realmente difícil de se engolir, né? É óbvio. Veja esta matéria. Vamos ler essa matéria, aonde está escrito no Truth is New, o novo, né?
CharityIsNews.com. Bom, vamos ver o que esse homem, que eu chamo homem das trevas, está aí semeando e fazendo diante do povo, né? Do povo, alguns comentários e trazendo alguma ira aos católicos também. Um camarada desse aí, um cara desse aí, na verdade, é um profano que só faltou um par de chifre na cabeça. Ou, na verdade, deve ter sim, claro, obviamente, invisivelmente. Mas vamos ler o que diz aqui a matéria. Diz assim: Papa Francisco cancela a Bíblia e se propõe a criar um novo livro. Afinal de contas, é ele Jesus Cristo? Afinal de contas, é ele Deus? É ele que dita as regras da salvação? Bom, é mais um profano que a Bíblia diz que é uma besta. No caso, este homem é uma da besta que nós sabemos que está governando junto ao Vaticano, que são duas bestas. Vamos lá então entender mais um pouco. Vamos ler a história. Papa Francisco surpreendeu o mundo hoje ao anunciar. Hoje que dia? 2 de abril de 2018. Isso aqui são matéria que vai aparecendo e a gente vai trazendo para vocês verem aí. Certo? Então, Papa Francisco surpreendeu o mundo hoje ao anunciar que a Bíblia está totalmente desatualizada e precisa de uma mudança radical. Então a Bíblia foi oficialmente cancelada e é anunciado um encontro entre as mais altas personalidades da igreja, onde será decidido o livro que irá substituí-lo. Seu nome e seu conteúdo, alguns nomes já estão sendo considerados e o que tem mais força é Bíblia 2000. Veja bem que ele está aí, de fato, distorcendo o livro sagrado do cristão. Ou seja, Satanás usando esse vaso dele para distorcer a palavra de Deus. Aí também está escrito, ele dizendo assim: não podemos continuar tentando falar com o nosso público em um mundo totalmente novo, com um livro que tem milhares de anos. Veja só a blasfêmia que esta fera faz. Estamos perdendo seguidores e temos que dar um passo adiante na busca pela modernização da igreja. Quer dizer, ele está dizendo que a igreja católica está perdendo seguidores para os cristãos. Os cristãos estão se convertendo cada dia mais e descobrindo que a mentira que a igreja católica tem pregado para o povo que estão dentro dela, principalmente em termos de adoração a ídolos, que a Bíblia condena, e o povo está descobrindo, estão migrando para o cristianismo. Porque, na verdade, para você entender, a igreja católica ela não é uma igreja cristã, ela é uma igreja pagã, certo? Então, vendo aqui, ele diz: reescrever a palavra de Deus, mesmo que seja apenas o Antigo Testamento, em que há certa passagem que convém não repetir. Veja que nós vimos aqui, irmãos, sobre a questão que o diabo tem se levantado, principalmente, não só no Novo Testamento, mas o Antigo Testamento para ele é muito importante, porque o próprio Cristo, ele tem falado aqui dessa passagem dessa passagem aqui do Velho Testamento, né? No versículo 17 que diz, no 18 diz: porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passará. Vamos ver o 17 aqui. 17. Não cuideis de vir destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então o que acontece? Então veja que esta besta fera, na verdade, ela está escrevendo, querendo reescrever aquilo que o Espírito de Deus, que Jesus Cristo veio para dizer que não vim para chegar e para destruir, eu vim para cumprir. Não vim para abrogar ela, ou seja, anular ela, mas todo o Velho Testamento foi cumprido em Cristo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Por que essa besta fera, né, que nós sabemos aí dos campos romanos, por que ele quer, de fato, reescrever ou está reescrevendo uma Bíblia? Por causa disso aí, porque no Velho Testamento está todas as profecias do Novo Testamento, aonde viria aí o cumprimento das profecias, por exemplo, do Apocalipse, que é lá da visão de Daniel, capítulo 9, a qual ele fala sobre o fim dos tempos e o governo do anticristo. Então é óbvio que o diabo está muito furioso e está querendo reescrever de Gênesis até Malaquias, de Malaquias para frente fazer a lei dele. Então veja bem que o próprio Cristo diz: qualquer pois que violar
um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, esse aqui já diminuiu tanto que sumiu do reino do céu. Ele já não existe no reino do céu, certo? Ele já não existe, nunca existiu, na verdade, né? Ele já está aí para cumprir as escrituras. E veja que aqui o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, ainda que desça um anjo do céu, ainda que desça, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenham anunciado, seja maldito. Ou seja, ele está dizendo, o Papa vai reescrever, a besta-feira vai reescrever a Bíblia, então ele é um maldito diante da própria palavra de Deus, a qual está dizendo que ele está tocando naquilo que Deus deixou, porque a Bíblia, ela foi sim escrita por homens inspirados por Deus, mas a lei principalmente não foi Moisés que escreveu. Moisés simplesmente, ele lavrou as tábuas da lei e o dedo de Deus foi que escreveu nas tábuas. Então nós vemos que foi o próprio Deus que escreveu principalmente a lei. Então, voltando aí a dizer, veja que nós vemos este Papa justamente, ele querendo mudar o Antigo Testamento e o Novo, querendo fazer uma nova Bíblia, porque já está, segundo ele, ultrapassada. Eu quero dizer que a Bíblia de Deus, ele está dizendo que a palavra de Deus está ultrapassada, está velha. Ele é um grande mentiroso, ele é uma besta fera quadrúpede, que na verdade está enganando milhares de católicos e muitos crentes, que se dizem crentes que não são cristãos, acredita na satanização da boca que sai desse dragão. Então veja bem que nós podemos entender o seguinte, como ele quer renovar a Bíblia, porque ele quer renovar a Bíblia, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, então ela não é antiga, embora foi escrita, mas a presença, a essência, a unção, ela é presente 24 horas na nossa vida. Então veja só que a notícia caiu como uma bomba entre os mais conservadores, que aqui, né, são os católicos, que consideram essa ideia a pista definitiva da loucura do Papa Francisco. Então este cara, na verdade, é nada mais um sofredor de eminência que de fato está à função do anticristo, a função da besta fera 1. Ele faz parte da besta fera 2. Mas temos uma outra também, que na verdade ele está incentivando as pessoas a pecarem. Desde quando você entenda uma coisa, ele diz que a masturbação não é pecado, que não existe pecado sobre isso, e existe a masturbação, ela é pecado, porque de fato, nesse sentido, você não pecaria se não pensasse nada. Eu já expliquei sobre isso, mais difícil seria, você não vai se praticar uma masturbação pensando num pé de alface, um pé de limão, um pé de jabuticaba, pensando num bode pelado, não, quer dizer, no caso um homem, né? Lógico, obviamente, nem uma mulher pensando no bode pelado, não, também não dá. Ou seja, então a masturbação, ela vem de criar algo e de passar as ilusões ou as imagens que você viu de algo sensual que lhe traz o prazer, o desejo. Então, biblicamente, neste caso, é sim pecado. Então, ele diz aqui em suas andorinhas, né? No caso, essa história aqui é boa, essa história aqui foi o homem que pegou e reuniu 137 balão e colocou a sogra dele, né, no balão para voar. Essa aqui foi boa e foi preso. Bom, talvez ele não poderia nem ser preso, né? Então vamos lá. Então veja bem o que diz mais uma coisa, esta besta fera. Veja bem, Papa Francisco diz que a masturbação não é mais pecado. Ou seja, ele tirou então a essência da santidade, da palavra de Deus, dizendo, então ele infiltrou e dizendo que a masturbação não é pecado. Então veja bem o que é esse cara, essa besta fera, loucura, fala. Preste bem atenção. Ele diz assim, isso foi em 2019, não há dia em que o sumo pontífice não apareça na mídia de todo o mundo depois de dizer algo polêmico ou inapropriado, que faz outros membros da igreja se sentirem mal, como quando ele disse que iria cancelar a Bíblia. Veja a loucura dessa besta fera, que na verdade
tem a cabeça maligna, tem a função de levar o povo à destruição, a de preparar aí a vinda do anticristo e distorcer toda a palavra. E a função que ele teve, ele concluiu, que foi o ecumenismo, unir todas as religiões em uma só. Inclusive, nós temos lista de denominações cristãs, que se diz crentes evangélicas, que uniu e concorda com eles. E a partir desse momento, essas pessoas passam a ser o quê? Essas pessoas passam a ser, de fato, membros dessa única igreja ecumênica. Então veja só que ele diz assim: a última surpresa que o Papa Francisco nos deu aconteceu na quinta-feira passada, quando, após uma conversa sobre a juventude e seus problemas, disse que a masturbação não é mais considerada um pecado. A igreja deve abrir a sua mente e se atualizar sobre a vida, e deve avançar com ela. Cada homem e mulher já o praticou pelo menos uma vez, inclusive esse Papa, né? Obviamente, com certeza, essa cabeça da serpente, certamente, obviamente, deve ter praticado não uma vez, milhares de vezes. Não podemos negar. Por isso, não podemos continuar dizendo que é um pecado. Faz parte da vida e da natureza e devemos assumi-lo. Embora este comentário tenha sido aplaudido por grandes partes do público, todos sabem que essas palavras vão causar um distúrbio em todo mundo. Então veja bem que a masturbação, o pecado na masturbação está no pensamento. É óbvio que não existe, não adianta ninguém vir aqui colocar no comentário e dizer: eu consigo me masturbar, pensar, e consigo, e não pense em ninguém. Não pense em mulher, não pense em jegue, não pense em mula, não pense em nada. Então, é mentira, é mentiroso, é tão mentiroso, porque a Bíblia diz que só de olhar para uma mulher e sentir desejo, já adulterou com ela. Imagine, se você só de olhar e sentir desejo, sem se masturbar, já adulterou com ela, imagina você praticando o ato da masturbação, e você não vai pensar aí, né, num pedaço de barra de ferro, de madeira, num gambá, sei lá. Né? Então, tire suas conclusões e veja aí o que vocês acham que essa cabeça do dragão acha que está fazendo. Se ele, para você, está certo, porque para a Bíblia ele está totalmente errado e para Deus também. Então, essa é a razão. Fica aí com essa cara de jumento, essa cara aí de... Olha a cara desse cara. Como é que pode, né? Eu vou te falar, ele está cumprindo totalmente o que o Senhor dele mandou, que não é Jesus Cristo de Nazaré. Então ele já falou tanta blasfêmia que o povo católico até já perdeu a fé, apesar que não é nosso pai, é pai dos católicos, né? Então deixa aí essa situação, repudiando esses ensinos malignos das trevas que vem para destruir, querer desfazer a Bíblia cristã. Agora não venham com a história aqui de dizer: mas a Bíblia católica, a Bíblia evangélica foi feita pela igreja católica. Mentira, tá? Mentira, 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 mentira. Tá certo? Inclusive temos os tradutores, os teólogos que traduziram a Bíblia católica e os teólogos que traduziram aí a Bíblia evangélica. Até mais, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e pelo Senhor, pelos guerreiros de fogo.